Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos a mais um devocional. Te convido a se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho das notificações, o sininho fica ao lado do botão inscreva-se, clica ali e ativa a opção todas para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Assim, o YouTube avisa no seu celular automaticamente sempre que tiver qualquer conteúdo novo por aqui. Eu te convido também a deixar um like. O like é muito importante, gente. O like sinaliza para o YouTube que esse conteúdo é relevante e faz com que essa transmissão chegue para mais pessoas ainda. Se tem sido bênção para você, deixa um like, porque vai chegar e vai ser bênção para outras pessoas também. E eu te convido a você escolher alguém do seu círculo, alguém da sua aproximação, e chamar para vir estar conosco aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, estudando a palavra, mergulhando nas escrituras e, como sempre enfatizo, deixando que as escrituras mergulhem em você. É muito importante esse solo do coração estar aberto para a semente divina do céu. Hoje eu quero ler com vocês um texto que está em Lucas capítulo 8, versículos 43 ao 48. Nós passamos por esse texto alguns dias atrás, quando falamos da cura da filha de Jairo. E nessa ocasião eu expliquei que existe um milagre no meio do milagre, né? Jesus ele vai se direcionando ali para a casa de Jairo, curar a filha dele, e no meio do caminho acontece o episódio da mulher do fluxo de sangue. É a esse episódio que eu quero me ater nesse momento contigo, estudar e verificar aqui algumas lições muito preciosas para as nossas vidas. Gente, nós temos colocado devocionais diários aqui, mas logo em breve vou começar a colocar também sessões de louvor e adoração e também pregações completas aqui no canal, logo em breve. Então, para você que já está sendo abençoado pelos conteúdos matinais, sei que algumas pessoas assistem durante o dia, logo em breve também terão mais tipos de conteúdo para ajudar a edificar a sua fé, para ajudar a caminhar, e podem ter certeza absoluta, eu também sou muito abençoado por cada um de vocês, pelos comentários no chat, pelos comentários no vídeo. Sou muito abençoado pelos feedbacks. Sou muito abençoado por tudo aquilo que está acontecendo. Vocês são de fato presentes para mim e eu espero ser uma bênção na vida de cada um de vocês. Lucas capítulo 8, versículo 43. Olha o que diz. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém conseguiu curá-la. E ela chegou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Então Jesus perguntou: quem tocou em mim? E como todos negaram, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, porque eu sei que de mim saiu poder. Em algumas versões estará escrito: de mim saiu virtude. Versículo 47. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. E então Jesus disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz. Esse milagre é muito relatado até nos nossos tempos, né? Uma das histórias de Jesus mais contadas. E ela é muito interessante porque havia sobre essa mulher, um estigma muito forte. Para quem não entende muito bem essa questão da hemorragia, esse fluxo de sangue, é quase que a totalidade dos teólogos falam que era uma espécie de menstruação contínua, era uma menstruação que não parava. Então ela estava constantemente perdendo sangue. Mas não apenas ela era afetada por essa questão física, por essa questão, essa anomalia física, por assim dizer. Mas na cultura judaica havia todo um contexto que fazia com que aquela condição trouxesse para aquela mulher uma segregação social e até religiosa. Para se ter ideia, a mulher, enquanto ela passava pelo período de menstruação, ela não podia ir na sinagoga. Olha só o valor da sinagoga. Quem lembra? Nós falamos que a sinagoga era um ponto de encontro social, cultural, religioso da época. Ela não podia entrar numa sinagoga. Ela não podia ter contato com a sociedade.
E, na verdade, ela não podia nem se relacionar com seu marido enquanto estivesse naquele período menstrual. Então, essa mulher, para resumir a história, é como se ela estivesse num período menstrual há cerca de 12 anos. Então, ela estava há 12 anos sofrendo todos esses estigmas que eu acabei de citar para vocês. Além do que, normalmente, quando uma pessoa padecia de uma doença relevante, uma doença grave, a sociedade judaica daquela época entendia que aquele era um juízo de Deus sobre a pessoa. Então, a pessoa ainda era culpada, né? As pessoas que estavam ao redor olhavam e pensavam: essa mulher fez alguma coisa muito ruim para que isso estivesse acontecendo com ela. Então existe toda uma pressão social, religiosa e até espiritual sobre a vida dessa mulher. E o Talmud, uma curiosidade para vocês entenderem, gente, o Talmud, que é um documento de tradições judaicas, o Talmud fala que existe 11 formas para a cura dessa hemorragia. Provavelmente essa mulher já tinha tentado todas essas 11 formas, provavelmente essa mulher tinha passado pelas mãos de muitos especialistas medicinais e sacerdotais daquela época e ninguém havia conseguido resolver o problema dela. Isso já nos traz uma lição muito importante, porque existem coisas na nossa vida que só Jesus diretamente consegue nos tratar. Eu louvo a Deus pela medicina, e quando nós vamos num médico, recebemos um diagnóstico negativo, mas o médico passa um tratamento, ele passa um remédio, ele passa um processo, nós somos curados. Eu creio que Deus está por trás disso. Então Deus pode usar um médico, Deus pode usar um policial, um bombeiro para resgatar numa situação de perigo. Deus usa muitas pessoas. Mas existem algumas questões que precisarão ser tratadas entre nós diretamente com Deus. Então, por exemplo, eu tenho convicção absoluta no meu coração que enquanto eu falo aqui, Deus ministra ao seu coração. Então eu posso pregar para você, eu posso orar por você, eu posso até jejuar por você, mas existem coisas que eu não consigo fazer por você. Tem coisas que é você e Deus, e eu sei que o Senhor já está ministrando ao seu coração. O que é que você precisa fazer entre você e Deus que ninguém mais pode fazer pela sua vida? Para pensar 10 segundinhos aí. O que é que você precisa fazer, a atitude que você precisa tomar, que ninguém mais pode tomar em seu lugar? Então, quem sabe Deus já está te chamando para isso através dessa reflexão que nós estamos fazendo. Então, que o Senhor ministre o seu coração profundamente. E é interessante, gente, que a história ela se segue. E uma coisa interessante é que o toque da fé, né? A mulher ela é curada quando toca na orla do manto de Jesus. E o toque da fé, ele começa com a consciência de uma grande necessidade. Ela toma consciência de que ela tem um grande problema, de que ela tem um problema difícil. E essa grande necessidade já gera nela um impulso de fé. Eu tenho enfatizado aqui nos últimos dias, propositalmente, intencionalmente, como circunstâncias ruins, como problemas, são plataformas para nos aproximar de Deus. Porque muitas vezes, diante de problemas, a nossa primeira reação é murmurar, é reclamar, é se chatear, é se sentir injustiçado. Mas muitas vezes, essa consciência de um grande problema nos leva a reconhecer que apenas um grande Deus pode resolver, sabe? Então, o toque de fé, o teu milagre, ele começa quando você toma a necessidade, quando você toma consciência da sua necessidade e consciência de que apenas Deus pode resolver o seu problema. Muito importante isso. Então, esse grande cenário que se ajeita ao seu redor, que se monta ao seu redor, muitas vezes tem esse papel de despertar a sua fé, de impulsionar a sua fé. É interessante como se você for observar na sua própria vida, não precisa nem citar casos específicos, na sua própria vida, você vai perceber que os momentos onde você mais exerceu fé foi momentos onde você não teve outra escolha a não ser ter fé. Entende? Você não teve outra escolha, não tem escolha, não tem saída. Só Deus pode resolver o problema. E nesse momento a tua fé cresce, ela é expandida. Lembra que a porta fechada também é Deus? Às vezes Deus vai fechando as portas
para que a gente perceba que só Ele pode resolver o nosso problema. Da mesma forma que aquela mulher, muito provavelmente, ela já tinha procurado todas as formas de resolver o problema dela e tem Jesus como a última saída, muitas vezes nós temos Jesus como último recurso. A gente procura resolver de todas as formas e aí quando acaba tudo a gente vai até Jesus. Então o próprio Jesus em alguns momentos, não sempre, mas em alguns momentos, ele se encarrega de fechar as portas para que a gente perceba que apenas ele pode resolver algumas questões da nossa vida. E essa mulher então, ela toma uma consciência, lembrando que esse texto ele está escrito em Lucas, ele está escrito em Marcos, em outros relatos na Bíblia sobre ele. E é interessante que no trecho de Marcos, Marcos 5:28, Marcos escreve assim, que a mulher fala assim, ó, se eu tocar nele, se eu tocar tão somente em seu manto, eu ficarei curada. Ela pensa isso e ela vai lá e toca na orla das vestes de Jesus. E, gente, é muito interessante, olha que detalhe aqui. Ela pensa e ela age. Isso aqui faz total diferença. Parece algo simples, parece algo irrelevante, mas é o que faz a diferença entre você ouvir falar sobre Deus, entre você ter experiência com Deus. Muitas pessoas ouvem falar sobre Deus, mas não têm experiência com Deus porque elas pensam com a mente de fé, mas não agem com atitude de fé. Então ela tem um pensamento, ela olha e pensa, aquele homem é um grande profeta, aquele homem é o filho de Deus. Se tão somente eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. E é interessante que ela não apenas pensa, mas ela age. Quando eu falo para você aqui de Jesus, da palavra de Deus, quando nós mergulhamos nas Escrituras, eu estou te fazendo pensar com fé, pensar pela cosmovisão da fé. Mas a ação eu não posso tomar por você. A ação quem toma é você, a atitude quem toma é você. E a atitude faz total diferença. Por quê? Porque a atitude é quando você expressa a sua fé. E a fé sempre precisa ser expressada. Fé não é apenas para ser sentida. Fé não é apenas para ser entendida. Fé é para ser expressada. Então, quando você age, é quando você expressa a sua fé. Então, não adianta apenas você receber uma palavra e não agir de acordo com essa palavra. Lembra lá do que nós falamos, um dos primeiros devocionais aqui foi falando sobre ouvir e obedecer, que tem no hebraico a mesma palavra, shema. Então muitos de nós apenas ouvimos, mas não damos o passo de fé necessário. Ei, talvez você não precise de uma palavra nova da parte de Deus. Talvez você precise ter atitude em relação à palavra que o Senhor já colocou no seu coração. Pensa nisso com carinho, porque eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui em algum momento. Tá? E aí, continuando o texto, ela toma essa consciência de que se ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada. E ela sai se embreando ali no meio da multidão. E é interessante isso porque, como nós citamos no início dessa palavra, aquela mulher ela não poderia nem estar ali. Ela não poderia estar no convívio social, ela tinha que estar isolada em casa. E ela não apenas está rompendo esse isolamento, como ela está indo pelo meio da multidão e tocando nas pessoas. Ela não poderia tocar as pessoas. E ela sai empurrando um e outro e ela vai na direção de Jesus. Agora perceba, entre ela e Jesus havia uma multidão. A oposição dela era a multidão. E eu te pergunto, aquela multidão que estava próxima a Jesus, agarrando Jesus, abraçando Jesus, tocando em Jesus, aquela multidão era a multidão de inimigos de Jesus ou de seguidores dele? Por certo, era uma multidão de seguidores de Jesus. Por que eu quero enfatizar isso aqui? Porque em alguns momentos, a tua oposição pode ser alguém que siga Jesus. Muitas vezes a tua oposição pode se apresentar até mesmo na tua igreja, na tua família, em uma pessoa que ama a Deus verdadeiramente, mas que por ocasião está sendo um limitador da sua fé, está sendo uma oposição para você. E por que eu enfatizo isso? É porque eu quero te motivar a sair criticando A, B e C? Não. Eu quero te sinalizar que isso é normal. E quando isso acontecer, se você não entender isso aqui, quando isso acontecer,
Satanás vai soprar no seu ouvido e você vai passar a ter raiva do povo de Deus e depois você vai passar a ter raiva de Deus. Sempre começa assim. Você começa aquela coisa, eu amo a Deus, mas odeio o povo de Deus. E daqui a pouco você está odiando o próprio Deus. Então, antes do diabo soprar isso no seu coração, eu já estou com amor, com zelo, te sinalizando. Isso vai acontecer e você não pode entender isso como uma ferida. Você não pode se ferir com isso. Tem que entender que isso é normal. Às vezes as pessoas que amam a Deus, elas acabam sendo ali uma pedra de tropeço, um empecilho, uma oposição, mas não tem problema. Da mesma forma que essa mulher enfrentou a oposição e ela seguiu em frente, você precisa enfrentar a oposição e seguir em frente, porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. E aí ela toca em Jesus e Jesus para naquele momento. Quando ela toca, você vê que está todo mundo apertando Jesus, tocando Jesus, puxando Jesus. E aquela mulher toca e Jesus para. Acho que aquela mulher tremeu na hora, né? Porque quando ela tocou, ela queria passar despercebida. Aí Jesus para tudo e Jesus pergunta, quem me tocou? E Pedro faz uma pergunta para Jesus. Assim, Jesus, como assim quem te tocou? Porque tá todo mundo te tocando, tá todo mundo te apertando, tá todo mundo te puxando. Jesus quase não conseguia andar direito por causa das pessoas perto dele. Basicamente como um... Você lembra uma imagem de algum popstar andando no meio dos seus fãs? Né? Muitas vezes o cara tem que botar um monte de segurança, porque senão ele nem consegue andar direito. Então Jesus, muitas vezes, ele andava e ele era tão desejado, as pessoas queriam estar perto dele, que os discípulos dele iam ali meio que tentando proteger, mas assim as pessoas tocavam em Jesus, queriam chegar perto. Então Pedro fala, Senhor, está todo mundo te tocando. Como assim quem me tocou? Não tem como eu te responder isso. E aí Jesus fala, não, Pedro, esse toque é diferente. Porque eu percebi que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Olha que situação, gente. Muitas pessoas estão tocando em Jesus, mas apenas o toque daquela mulher é que faz com que poder saia de Jesus. Isso nos mostra que a forma como tocamos a Jesus está diretamente ligada ao resultado do milagre que precisamos. Então, a forma como você toca a Jesus, e como assim, Tiago, a forma? O nível de fé com que você toca, sabe? A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, anota essa referência aí, quem está no chat, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vou até repetir isso aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Traduzindo, quando você ora, você tem que acreditar que Deus está ouvindo sua oração. Quando você medita na palavra, você tem que acreditar que essa palavra tem poder. Quando você se aproxima de Deus, você precisa acreditar que isso não é um discurso, que isso não é uma religião, que Deus é real e que Deus recompensa todos aqueles que o buscam. Se você crê nisso, coloca aqui no chat e nos comentários também, coloca aqui, ó, ninguém sai da presença de Deus de mãos vazias. Ninguém sai da presença de Deus de mãos vazias. Se você acredita, escreva isso, vai te fazer bem. Ninguém sai da presença de Deus de mãos vazias. Esse tempo que você investe aqui, amanhecendo, lendo a palavra, orando, mergulhando, isso aqui faz profunda diferença na sua vida. E o mundo trabalha demais para que você acredite que isso tudo é apenas uma religião, é manipulação, é massa de manobra. Mas existe um Deus que é real e que recompensa todos aqueles que o buscam. Então, nem todo mundo que toca em Jesus toca com fé. Quando você toca com fé, aí Deus te abençoa. Do Senhor Jesus saiu virtude para curar aquela mulher. E aí Jesus pergunta, e eu quero encerrar aqui agora, enfatizando o versículo 47, quando a Bíblia diz: então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E na presença de todo o povo, contou o porquê tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Gente, aquilo que Jesus faz por nós precisa ser publicado, precisa ser contado. Não tenha medo de falar do amor de Deus.
e quando você for falar do amor de Deus para alguém, a mensagem mais profunda que você pode dar é aquela mensagem que você viveu. Sabe quando alguém fala de algo que viveu? É diferente de um teórico falando de algo longe, né? Eu gosto muito de estudar guerras e tem muito material sobre a Segunda Guerra Mundial. Então eu vejo muito documentário sobre a Segunda Guerra, leio muitos artigos sobre a Segunda Guerra e você pode perguntar algumas coisas, eu falar até com uma certa eloquência por gostar desse tema e já ter lido. Mas é diferente de você pegar um soldado que esteve lá e agora dar uma entrevista falando sobre... Eu lembro de uma entrevista de um soldado americano que me marcou muito. E ele já muito idoso, né? A Segunda Guerra Mundial já tem muito tempo, são poucos que estão vivos. E deram uma medalha a ele, e chamando ele de herói de guerra. E aí o entrevistador perguntou para ele assim: como é que o senhor se sente sendo um herói de guerra? E ele fala assim: olha, eu não sou um herói de guerra, porque eu tô aqui vivo. Os grandes heróis, os verdadeiros heróis, eles morreram. E foi por causa da morte deles que hoje eu pude estar aqui recebendo essa medalha. Mas os heróis, de fato, não puderam receber. Então, olha que detalhe, né? Uma coisa maravilhosa de alguém que esteve lá diante das bombas, diante da guerra, diante de toda a aflição, diante de todo aquele contexto. Então, o testemunho daquela pessoa tem muito mais poder porque ela viveu aquilo. Então, quando for falar de Jesus, fale do que Deus fez em você, do que aconteceu na sua vida, na sua história. Isso é que vai ter poder, que vai emanar unção para transformar a vida das pessoas. E da mesma forma que Jesus chama aquela mulher para poder contar o que aconteceu, Jesus também te chama para relatar o que Jesus fez na sua vida, o que Deus fez na sua vida. Então não se cale diante do que Deus já fez no seu coração. Muitas vezes, quando você conta o que Deus já fez na sua vida, o primeiro ministrado por aquilo é você mesmo. Porque a primeira pessoa a ouvir o que você fala é você mesmo. Então, muitas vezes, pregando, falando, testemunhando, você é edificado e é fortalecido. E eu desejo que, assim como essa mulher alcançou cura, você possa alcançar de Jesus o milagre que você precisa. Verso 48, Jesus fala: então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz. Que você possa ir em paz, recebendo o resultado do seu milagre por conta de um toque de fé verdadeiro no Senhor Jesus. Vamos orar, gente? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, te agradeço porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Tu sempre recompensa aqueles que te buscam com todo o coração. Eu te peço, Senhor, nos ajuda não apenas a te tocar, mas a tocar com fé, tocar com sinceridade, a expressar com atitudes a fé que nós falamos ou que nós sentimos. Eu te peço, Pai, nos dá um presente a cada um dos que estão aqui nesse momento, orando, que a sua mão, que a sua intervenção, que o seu poder, o seu amor fique nítido na história deles. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe grandemente, gente. Não se esqueça, deixa o like, que é muito importante. E eu quero muito que você comente aqui qual a parte dessa transmissão, desse conteúdo que mais ficou no seu coração. Coloca nos comentários. Isso é uma bênção, eu sou muito edificado quando leio os comentários e outras pessoas também são edificadas, tá? Deixa o comentário aqui, deixa o like e a gente se vê de segunda a sexta, 7h30 da manhã, mergulhando nas escrituras. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.